Cara, queria te perguntar uma coisa, assim, um comentário, né? Que eu, por exemplo, eu converso com diversos psicólogos, terapeutas, a gente está chamando aqui várias pessoas para participar, para tentar ajudar e entender os momentos, né? As Uhum. gerações, os momentos. Então, vários colocam assim, Pedro, 60, 80% dos meus pacientes reclamam da empresa. Então, eles pagam, ou seja, ficam uma hora conversando, 40 minutos comigo, aí depende, né, o profissional, para falar da empresa. Entendeu? Como é que você vê isso? E eu queria que você trabalhasse um pouquinho com a gente sobre isso hoje. Eu acredito que os colaboradores têm a culpa deles e os líderes também, os empresários, um pouco também de uma culpa. De que sentido? Eu acho que os colaboradores, antes de mais nada, eles precisam escolher a empresa que eles vão entrar. Ou seja, desde da parte de recursos humanos, que é da própria empresa, já tem um perfil do que eles querem, eles aceitam. Logicamente, a pessoa está precisando trabalhar, está precisando de dinheiro, e ele vai, vai ser admitido. Agora, o que acontece é que quando essa pessoa ela vê que não é o que ela gostaria de fazer, ou está numa área errada, ou viu que a forma da empresa conduzir ele, de horários e sistemas, que ele não se adapta. É como, vamos supor, uma criança que é autista, uma pessoa que tem uma deficiência, ela tem que estar num local onde ela é acolhida por um movimento dentro das suas limitações. E um colaborador profissional que é contratado, eu acho que falta um pouquinho mais de sensibilidade de recursos humanos, de entender um pouco mais o profissional. E o profissional também ser um pouquinho mais sincero de que realmente ele consegue cumprir a questão de pressão. Às vezes a pessoa ela não nasceu para ter tanta pressão. Ele não tá bem de saúde mental para ser contratado. Então, vamos lá, o colaborador, ele primeiro ele tem que realmente se cuidar e ele tem que começar a entender as escolhas dele. A partir do momento que você escolhe errado, vai dar errado. E assim, pode passar o líder mais bacana, mas ele não está no local certo. Ele vai ser chato. Sim, isso daí em contrapartida a empresa mesmo, a mesma coisa. Se você tem uma empresa, de repente você tem um baita de um vendedor que é ótimo, que veste a camisa da empresa, mas o líder está achando que pode perder o cargo por essa pessoa, também vai dar problema. Então, assim, é complicado essa visão, porque tem a liderança, tem os colaboradores, mas o mais importante é o seguinte: são as escolhas. Né? E o líder em si, eu acredito que ele tem que se aperfeiçoar um pouco mais de como lidar com os colaboradores, até por questões de metas, olhar um pouquinho mais a figura, não só do homem quanto a mulher, porque hoje os dois estão fazendo quase a mesma coisa, de cuidar de filhos, mas a quantidade de pacientes que eu tenho que eles não gostaram de voltar 100% presencial, né, que eles trabalhavam home office depois que veio a pandemia. Por quê? Porque eles falam que eles produzem bem trabalhando em casa e eles conseguem administrar também todas as responsabilidades da casa com filhos. De repente, uma pessoa que mora num bairro para ir para um outro, zona norte, vai para a zona sul, o trânsito em São Paulo é caótico. Então, será que isso não poderia ser visto com um pouquinho com mais sensibilidade na questão de recursos humanos ou do líder em si, quando for contratar? Se o profissional ele é bom, verificar se está sendo difícil para ele todo dia, tentar um pouquinho ser mais eu acho que está faltando mais flexibilidade. Lado do mercado, do lado das empresas. Do lado das empresas. E do lado do colaborador, saber se ele realmente é aquilo que ele quer. Se ele não está feliz
com a empresa, com o que ele faz, eu acho que ele tem que sair. Porque ficar reclamando, uma hora ele vai ser mandado embora ou, senão, ele vai adoecer. Ele vai adoecer. Ele vai adoecer, né? Porque ele não está gostando, vai ficar cada vez mais com raiva e vai vindo outras emoções e não vai sair da cama mais. Você tem uma mudança, então a gente teve, por exemplo, Covid, foi um susto. Você imagina a gente aqui vendendo tecnologia, não tinha equipamento, as empresas colocando todo mundo para fora, nós aqui, né? Vai para casa, leva o desktop, pega o Uber e depois mandando o notebook, isso foi geral, não tinha equipamento para vender. E o que você percebeu nessa época? Você tinha funcionários que seguiam a regra. Falou, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, ele fazia direitinho. Sim. Aí, já tinha outra que, por exemplo, se a reunião com ela era 9h15, ela estava de roupão. Ou seja, ela estava seguindo a disciplina? Não. Teve até um caso de uma que começou a vender peixe. Então, ela estava trabalhando e vendendo peixe. Pô, calma. Entendeu? Então, e aí o culpado é a empresa. Então, vamos lá, isso nessa situação. Eu tenho N exemplos assim que a gente escuta de quem tem empresa, tá? E aí você observa que a empresa, ela foi forçada a colocar as pessoas lá, para dentro de casa. Quando foi voltando, se percebeu que eles perderam o quê? O convívio. Então, a gente tinha um convívio dentro da empresa. A gente perdeu esse convívio. Então, quando você tem, por exemplo, uma equipe de vendas, você tem 20 profissionais ali, um está aprendendo com o outro. Entendeu? A partir do momento que você tem um sistema home, ninguém está aprendendo com ninguém. A produtividade cai. Então, o coração da empresa é vendas. O coração da empresa é a fábrica. Entendeu? Então, você está produzindo, um está aprendendo com o outro. Você está formando, você está crescendo. Quebramos isso. Aí veio o híbrido. Entendeu? E o que se percebeu no híbrido? Que várias pessoas falando, não, hoje eu vou ter um dia branco. O que é o dia? Tem um nome. A pessoa fica ali online, mas ela não está produzindo. Ela está empurrando tudo para amanhã, para depois. Então ela fica ela tira o dia para ficar na rede social. Entendeu? E aí, mas é um equilíbrio. Isso quem vai posicionar é a produtividade da pessoa. Então, mas aí ela fala assim, eu estou com o meu número garantido e meu número está bom. O meu projeto, eu vou conseguir entregar o projeto no prazo, mas ela se deu ao luxo, né? Como ela está home, híbrido, né, nessa situação, que ela está 3 dias na empresa e 2 em casa, ela se deu ao luxo daquele dia, ela está só simplesmente, se alguém me chamar, eu atendo. Ou seja, ela não trabalhou para a empresa. Entendeu? Então, essas situações, né, tá forçando as empresas a trazer todo mundo para dentro. E isso vai agravar um pouco esse sentimento de acabou minha liberdade. Entendeu? Porque dentro da empresa não vai dar para ficar no Instagram o dia todo. Dentro da empresa, em 3 horas, não vai dar para levar o cachorro para passear. Você entendeu? E aí você vai começar a ter alguns problemas. Então, assim, várias pessoas que eu converso que tem departamento comercial, principalmente, falando, cara, eu preciso trazer todo mundo para dentro. Porque há 5 anos atrás, eu tinha uma equipe de vendas compartilhando de inteligência. Hoje eu tenho um grupo de pessoas. Eu não tenho uma equipe de vendas. E eu queria que você... O que você achou disso que eu te falei? Porque foi um desabafo. Então, eu tenho uma empresa. Né? Então, eu tenho uma visão que é assim. Se as minhas profissionais não cumprirem as regras, os horários que elas têm são horários esporádicos. Então, elas têm que produzir ali, se tiver horário para ela trabalhar, elas trabalham e depois elas vão fazer o que elas têm que fazer. Mas isso é um trabalho que eu montei. É diferente dessa questão de vendas. Eu também já fui do comercial. Eu acredito, Pedro, que se você está dando um resultado para a empresa, ou dentro da tua casa, ou dentro da empresa, para mim, tanto faz. Sim. Você está dando o resultado. Agora, se você está vendo que a pessoa, ela está no mole, tipo, não está trabalhando, não está trazendo nada, aí essa pessoa não tem que trabalhar. Manda embora. Né? Aí não tem como ficar com uma pessoa assim. É tudo preto no branco. Eu não espero muito, não. Eu acho que, assim, consegue fazer, ótimo. Não consegue, então, não faz parte da minha empresa. Agora, o comercial... vocês vão muito atrás da lucratividade,
Então, vocês têm que vender. Então, quanto mais venda você tiver, melhor. Mas vamos supor, essa pessoa vendeu muito. Já passou do mês ali e já passou a meta. Por que ela não pode curtir a piscina dela? Não, eu concordo que você questiona assim, pô, mas eu já fiz meu número, por que eu não posso curtir? Porque você tem uma carteira de clientes, se esse cliente te ligar, ele não vai ser atendido e o mês que vem você não vai vender. Porque, Não, mas e o aí imediatismo, Pedro, isso daí é imediatismo. Você pode muito bem depois ligar para o seu cliente e falar com ele. É aquela coisa da gente ficar naquela ânsia. Quanto mais você ficar com essa mentalidade de ânsia, de que eu preciso vender, menos você vende. você não vai vender. Deixa, você vai fazendo o seu trabalho, as coisas elas vão chegar, você vai produzir. Você, logicamente, que você não vai deixar, putz, hoje eu vendi muito, então não vou ir atrás. Não, você vai ter que colocar regras, né? Dos seus horários, do que você tem. Mas se você está muito cansado, por que não tirar uma soneca? Eu sou a favor. Eu acho que a gente tem que descansar um pouquinho, para depois voltar e ter mais produtividade. Não é porque muita gente se cobra, porque, de repente, está um final de semana e a pessoa não consegue nem relaxar num sábado à tarde, já pensando nas coisas que tem que fazer segunda. Então, você não está vivendo o seu dia ali. Você não está descansando, segunda-feira vai ser tenso. Sim, e aí você se adoece, Pedro, porque a sua energia da sua cabeça não para. É toda hora pensando no tal do boleto, do cartão, de todas as preocupações. A gente tem que se desligar. A gente não veio para esse mundo para só trabalhar. As pessoas têm que entender. A gente tem horas de descanso, a gente tem horas de fazer coisas que a gente gosta. Então, assim, para ter uma saúde mental melhor dentro da empresa, nós vamos ter que reformular as empresas, os departamentos, e cada departamento vai ter uma necessidade diferente para conseguir oferecer isso também para os funcionários, né? E poder cobrar, porque é uma troca, né? Eu não sei se é nos Estados Unidos, mas parece que eles, com essa questão deles fazerem esse trabalho, eles colocaram não sei quantos dólares por pessoa ali, e eles viram que, com esse valor que eles investiram, a produtividade dos profissionais ali aumentaram muito mais. Então, não estou falando que é para o seu profissional não trabalhar. Eu estou falando para ele se cuidar e saber as responsabilidades. E cabe ao empregador ver se realmente ele tem perfil ou não. Eu acho que a contratação é uma das coisas mais importantes. É dos dois lados, né? Agora, como a medicina chinesa pode ajudar a reduzir esse ambiente de estresse dos dois lados? A gente entra na medicina chinesa entendendo toda a parte dele, qual é a queixa maior, né? Então, vamos supor, uma ansiedade muito grande. Então, a gente vai atrás, de onde que veio essa ansiedade, de onde começou, e vai organizar essa parte toda de períodos. A hora que a gente descobrir o que realmente, da onde que veio essa ansiedade, a gente vai fechar uma síndrome. Como se fosse um diagnóstico. A gente faz exame de sangue em laboratório, às vezes não aparece nada e a pessoa está com uma ansiedade estourando ali e a gente vai tratar nisso. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar algumas alimentações, vamos supor. Uma pessoa que tem um calor muito grande, muito ansioso, não consegue dormir, tem insônia, já vamos fazer com que ele tome um bom café da manhã, tire as coisas que são mais picantes da alimentação. Picantes, eu falo gengibre, canela, café, muito alho, muito cebola, açafrão. E aí a gente começa a colocar alimentos um pouquinho mais frios. Para quê? Para esfriar a energia daquele coração ou daquele fígado que realmente a gente está tratando naquele momento. E fazer o acupuntura ou tuiná. O tuiná é usado muito na China, que ele também vai em cima dos canais, dos pontos que vai a acupuntura. Então, em 2 minutos, com o polegar, né, a gente consegue fazer a liberação dos canais.
é interessante porque as pessoas falam assim, imagina, isso daí não existe. Mas a gente está trabalhando com o quê? Com sangue. Então, o que a gente está fazendo? A gente está liberando aquele canal ali para a energia do coração que a gente precisa tratar naquele momento. Aí a pessoa, na outra semana, semanalmente, já vai falando, a minha ansiedade melhorou, tô dormindo melhor. Então, são hábitos. Se você não muda seus hábitos, eu já falo, está jogando dinheiro fora.